Esse é o ponto, né? Quando se fala em trabalho infantil, é trabalho infantil de classes mais pobres, né? Porque os filhos dos ricos não vão trabalhar. Salve, salve, comunidade de campeoners! Muito bem-vindos à nossa sala dos professores, aquela bolachinha mole, aquele café frio, mais uma ironia fina, um ambiente de muita racionalidade. E tocou o sinal agora. Na sala dos professores de hoje tem o meu parceiro de sempre, João Felipe, mas estamos aqui com uma representante de Ponta Grossa, Os Campos nossa querida Gerais aí. Meire. Uhul! E a galera se levanta e os aplausos não param, e todo mundo pediu mais e mais e mais. Ela participou com a gente do nosso primeiro podcast e desde então a gente só recebe mensagens: cadê a Meire? Cadê a Meire? Cadê a Meire? Cadê a Meire? Pois aqui está ela. Muito bem-vinda, professora Meire. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aí com os meus amigos, colegas de profissão, parceiros de trabalho, Cândice e João. Show de A bola. Meire tá no nosso espaço lá em PG aí gravando podcast, então você que tá na esteira não consegue ver, mas você que tá paradinho aí assistindo, o nosso videocast aí, olha que graça o nosso espaço em Ponta Grossa, coisa mais linda do mundo. Essa semana tivemos as turmas cheias, o espaço tá bombando lá em Os PG. Danones, E salas. o Zanoni, sala de estudo, inclusive a galera lá em Ponta Grossa tem aula de redação, que é o carro-chefe da Meire, o nosso carro-chefe, mas também tem aula de química, tem aula de física, né, Meire? Como que é aí? Isso. Então, o nosso espaço Zanoni Salas de Estudos, ele tem carro-chefe, que são as aulas de redação do Laboratório da Escrita, em que eu ministro aulas, e o Redação de Campeão, em que nós, né, professor João, eu e a professora Cândice, temos essa parceria para trabalhar com aulas de redação dos mais diversos processos seletivos. Então, sabendo aí da competência dos meus amigos, eu não tive dúvidas quando surgiu essa oportunidade, que eu chamo de oportunidade mesmo, de as coisas foram acontecendo. Ai, eu já tinha ideia de que eu queria ter um espaço para aulas particulares, surgiu o espaço, surgiu o tempo para ter esse trabalho, e aí eu queria muito fazer uma parceria com pessoas que viessem para somar em termos de disponibilidade para trabalhar sério, comprometimento, mas acima de tudo, conhecimento técnico em termos de processos seletivos, vestibulares, Enem, enfim. E estou na companhia de vocês, né, Candice, que você sabe de verdade que, desde que a gente se conheceu ali naquele período da pandemia, você é pessoa de muita estima na minha vida pessoal e profissional, e eu estou muito feliz mesmo de tê-los comigo nessa empreitada. Tem dado muito certo, mais certo do que a gente sempre abre um negócio pensando que vai dar certo, ninguém pensa que não vai dar. Mas tem dado tão certo que a gente fica até impactada, né, em relação a tudo que acontece. Eu digo impactada porque eu e a Cândice somos, assim, as entusiastas, aquelas, que, nossa, tem 1000 planos, e o João vai lá: "Calma, calma, calma", mas tô Tá super dando feliz. certo. E essa nossa ampliação para PG também acabou trazendo os alunos de Curitiba, porque isso é uma coisa que eu queria deixar claro aqui, né, bastante gente acaba falando assim: "Poxa, mas eu também quero fazer o EPG, como é que eu faço para participar do curso de redação, tal?". Então não é só presencial, nós estamos toda semana presencial no Zanoni, claro, mas o aluno que é de Curitiba, que quer fazer aula especialmente para o EPG, ele pode fazer aula online, ao vivo, ou ficar gravado, tanto faz. Então não tem mais essa barreira física ali, esse limite. A gente atende aí o aluno também que está em qualquer lugar do Brasil, né? A Meire é especialista em processo seletivo voltado para o EPG. Ela fez mestrado nisso, está fazendo doutorado nisso, então não tem ninguém mais especialista do que ela na redação da UEPG, que aliás tem um peso grande. A gente vai falar um pouquinho hoje, essa semana a gente vai usar o nosso podcast para falar especialmente da UEPG. Até porque
Em maio, no dia 31 de maio, a gente vai fazer um simulado em Ponta Grossa da UEPG com todas as matérias, inclusive com redação, com as específicas, com conhecimentos gerais, com tudo. Esse simulado vai ser aplicado de modo presencial em Ponta Grossa e Curitiba e vai ser também oferecido de modo online para quem quiser participar. Mary, Uhum. qual que é? A gente tem alunos aqui que estão muito acostumados com o Enem e com a Federal. Você também conhece esses dois processos seletivos. Mas qual que é a diferença da UEPG? Não dá para se preparar para federal e fazer a UEPG, né? São coisas diferentes, não é? Ah, ela São responde daqui processos a pouco. seletivos Tá muito sério diferentes. esse papo aqui. Vamos falar da É. Shakira, do Diabo Veste Prada 2. Depois ela responde. Aguenta aí, O guarda João aí. não Amor, foi assistir o Diabo Veste Prada não 2 com você? foi, não Olha, foi. Cândice, Pô, o pessoal daqui tá a me pouco, cancelando aí na ó, internet. daqui a pouco o meu jatinho tá, ó, não tá escutando? Eu já chego aí em Curitiba, não quero pegar nem a estrada, porque a gente vai estar, ó, 2 horas da tarde, ele tá lá no cinema assistindo o Diabo Veste Prada 2. Sabe o que que ele me falou? Ele falou assim: eu levo você e fico te esperando lá de fora. Imagina, Tô isso aí ele editando faz o na Renner, podcast. e fica esperando do lado de fora. No cinema tem que entrar. Contextualiza pra quem não viu aí, amor. Então, ontem eu falei para o João pra gente assistir o Diabo Veste Prada, e ele falou que ele não iria. E daí eu fiz um vídeo falando que ele não me amava mais. Ele falou que as coisas são diferentes, e não são diferentes, é a mesma coisa. Tu não concorda, Meire? Concordo plenamente. Imagina, sabe aquela trend? Ele foi convidado, eu não fui. Nós não vamos. Eu quero ir ao cinema, ele não quer. Nós vamos. Eu não conhecia essa trend, É adorei. muito bom. Agora, o show da Shakira, tudo bem você não ir, tá, amor? Tá Eu bom. É hoje, né? tô É no tranquila. sábado, não sei Eu que acho que dia. é hoje. Eu vi que ela estava no É Rio hoje. ontem passando É hoje som. o show da Shakira. Tava no Rio Eu e estou tal. acompanhando o show da Shakira. A Shakira está impactada com o público à espera dela em frente ao hotel. Isso eu vi também. O público à espera dela em frente ao hotel, vi as celebridades do Copacabana Palace ali mostrando ela indo pro palco, voltando. Enfim, viu aquela criança pastora no Dentro do avião? avião. E Pregando lá no impediram a avião. pregação dentro do avião. E Porque é isso, né, eu lembro de uma fala de pessoas aí falando assim: "Ah, não, ir pra droga pode, mas trabalhar não pode". Não, não pode nenhuma coisa nem outra, né, a criança tem que ser protegida dentro desses 2 cenários, né. Então ela tem direito ao estudo, ela tem o direito a ao carinho, ao acolhimento. O trabalho não entra nisso, até porque os filhos dele certamente ele não ia querer que trabalhasse, É, né. esse é o ponto, Então né? Quando se fala em trabalho infantil, é trabalho infantil de classes mais pobres, né? Porque os Uhum. filhos dos ricos não vão trabalhar, né? Ah, Ah, não, não. todo mundo começou a trabalhar com 13 anos, né? Nossa senhora, se eu ver qualquer pessoa aí, não, com 13 anos eu já não sei o quê. E não é verdade, né? Em boa parte dos casos. E quando você está falando para trabalho infantil ou criança ajudando e tal, normalmente é de classe mais baixa. Os filhos dos ricos estão fazendo intercâmbio, estão indo para Disney, não estão Né, fazendo trabalhando. equitação, né, fazendo inglês, tal, exatamente. Então, todas as crianças têm direito ao estudo, ao acolhimento, né, o trabalho, não é ainda, não é ainda prioridade, não pode ser prioridade de política pública o trabalho infantil, é o contrário disso, né. É, a gente recai sempre na, assim, no meu entendimento, na meritocracia. Tem a ver com o que vocês estão falando, mas eu vou um pouco além. Eu vou pegar a vida do estudante adolescente jovem que ingressa à universidade, né, e que por não ter, assim, uma família rica, uma família, com poder aquisitivo, eles logo começam, assim, a entrar naquela seara do cartão de crédito e fazer conta no cartão de crédito. Isso vai ser determinante para o futuro desse jovem. Eu falo muito isso nas salas de aula em que eu estou e que eu vejo vazão para essa fala. Porque quando você começa a tua vida acadêmica enquanto jovem, né, um jovem com dívidas que vão prosperar, isso vai ser determinante para o que você vai poder escolher fazer ou não depois que você se formar. Imagina um estudante ali, eu vou pegar o curso de direito, mas isso se aplica na minha cabeça para qualquer curso.
ele já tem contas para pagar, aí as bolsas de pesquisa, iniciação científica, elas acabam quando você termina o processo acadêmico ali, a primeira fase, que é a graduação, até entrar num mestrado ou doutorado, se for essa a vontade do jovem, ele vai ter um hiato e ele vai continuar tendo aquelas contas que ele adquiriu, e a pessoa. Então, assim, a gente. Eu tô pegando do gancho aqui da fala do. Como é o nome dele? Do Romeu Zema, né? Mas pensando no seguinte: de quem é que nós estamos falando? Qual é a criança que pode trabalhar? É a criança que precisa trabalhar. É a criança que tudo bem, mas é a criança que precisa. Mas é a criança que vai ter ainda menos oportunidades de progresso em relação à vida estudantil. É a criança que o estudo vai representar ainda menos oportunidades, porque ela vai trabalhar à tarde ou, né, no contraturno, ela vai para a escola cansada, ela vai perder o interesse pela escola, ela vai começar a ter dinheiro, e aí ela vai contribuir com a família, mas ela também vai ter dinheiro para ela, aquele dinheiro não vai ser suficiente para as demandas do capital, ela vai fazer contas parceladas no crédito, e aquilo vira uma bola de neve. Nunca mais você sai da engrenagem do capital, né? É isso aí que o capital quer, jogar todo mundo como força de trabalho, todo mundo que precisa nessa engrenagem de força de trabalho. Isso aí é muito complicado. Uma fala como essa, uma fala tão inocente como essa, ela é uma fala que repercute, ó. E tem muitas camadas, que é igual a fala do ex-ministro, né? Falando que empregada doméstica tá indo pra Disney, até empregada tá indo pra Disney. Então tem todas essas camadas ali, né? Do lugar de uma pessoa é essa, lugar de outra pessoa é essa, né? Eu já tenho um lema aqui, ó. Não, o Zema lema. Abaixa a meritocracia e avante a meritocracia. É isso aí. Ai, Uhul! adorei, adorei, achei Adorei, adorei. Essa vai tendência. ficar pra vida. Mas assim, o sinal vai tocar daqui a pouco, a gente precisa agilizar aqui, Beleza. precisamos voltar pra sala de Agora Como que é o aula. responde. nome da cachorrinha de vocês? Melina. Como? Melina. Eu sempre lembro daquela aluna que era minha aluna Conta, é muito bom. presencial na escola, no colégio, e era aluna de vocês no Redação de Campeão. E um dia ela veio e me perguntou assim: professora, eles não têm filhos, não? Que eles só mostram aquela linguiça? Muito bom. Não, e você sabe que eu sempre tive muito medo de bicho, né? Sempre tive pavor, tal. A gente nunca quis ter bicho. E Ela daí é a uma gente graça. resolveu ter a cachorrinha quando o meu filho mais velho foi embora. E a gente hoje é apaixonado por ela. Eu prefiro ela a qualquer pessoa, gente. Ela é o que eu falo. Ela é a única que fica feliz quando me vê. Qualquer sala de aula que eu entro, os alunos vão, que saco, né? Eu entro na minha casa com meus filhos, que saco. Essa cachorra, gente, ela fica feliz quando me vê. Ninguém no mundo fica feliz como vê quando ela. É maravilhosa essa E cachorra. me contem, como foi a escolha da raça? É Melina, né? Como é que foi a escolha pela raça dela? Assim, não, a gente vai ter uma Bacê. É uma Bacê, né? Foi o Tozoko, foi o nosso filho que que ele queria. Porque quando o meu filho mais velho foi embora para morar fora, foi bem difícil assim pra gente, né? Para nós e para ele, ele sempre foi muito apegado, eles são muito amigos, os irmãos, tal. E daí a gente, para tentar gerenciar esse sentimento dele, a gente quis dar um cachorrinho para ele. E ele sempre quis ter um salsicha. Daí a gente pegou o Dutch salsichinha. Hound. Dachshund. Então, Mas vamos lá, para a gente finalizar aqui então, a Meire, Meire fala um tem que responder pouquinho lá, né? A pergunta. de como que é o processo seletivo da UEPG e o que o aluno Tenho tem que fazer algumas para se coisas. preparar para isso. Tá, então assim, depois a gente volta que eu deixei uma ponta na outra pergunta, mas respondendo. Nosso simulado vai ser sábado, dia 30 de maio, porque no domingo 31 de maio tem fora o simulado da Federal, que pouquíssimos alunos conseguiram vaga, mas enfim, tem também acho que é Pequeno Príncipe no dia 31 no domingo. Então, para não bater as datas, o nosso simulado vai ser no sábado 30 de maio. Muito no processo, assim, de organização, como o EPG faz. Horário de entrada, intervalo, horário de recomeço de prova, prova geral, provas específicas, redação, tudo pensado no modelo da UEPG. Bom, a UEPG ela tem 2 etapas que são aplicadas no mesmo dia. Você me perguntou, né, Cândice, a respeito. O candidato ele quer se preparar para diversos processos seletivos. Então, vamos lá. Ele tem em mente a Federal do Paraná,
a UEPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, e deixa eu pegar uma terceira aqui, a UniOeste, por exemplo, tá? E aí ele precisa se preparar para a redação, para uma prova que na etapa 3 do PSS-3 e no vestibular caem os mesmos gêneros, artigo de opinião ou dissertativo argumentativo. Há uma tradição na UEPG de que no vestibular cai texto dissertativo argumentativo. A gente espera a continuidade, porque isso aí, se a gente pegar 10 processos, não estou falando 10 anos, porque durante a pandemia o calendário ficou um pouco diferente, mas assim, se a gente retroceder 10 processos, no vestibular só caiu dissertativo argumentativo. Mas como está no edital, existe a possibilidade, a universidade não vai trair a confiança de ninguém se ela tacar um artigo de opinião no vestibular. Então, o candidato tem que estar preparado para artigo ou dissertação. Textos de 20 linhas, 10 a 20 linhas, não tem espaço à parte para título, só se coloca título no artigo, na dissertação não precisa, aí eu mudo. Eu vou para a Federal do Paraná e aí você fala como que pode ser essa prova da Federal, porque é especialista, ou os especialistas em Federal do Paraná são vocês. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, o texto do João está na revista da Federal do Paraná como modelo. Eu sempre pedi textos de alunos que autorizam que a gente faça essa exposição dos textos para você, né, Candice? Candice, você tem aí um exemplo de texto argumentativo, dissertativo ou argumentativo curto, porque a Federal tem isso, ela muda o nome do gênero textual em decorrência do processo seletivo e, como pesquisadora, eu já penso em decorrência do olhar de quem faz aquela prova, de quem faz aquela proposta. Então, às vezes, vem como texto argumentativo, que a gente chama de argumentativo curto, porque tem lá 12 linhas, no máximo 15 linhas, ou argumentativo dissertativo, mas nunca dissertativo argumentativo. Essa é uma nomenclatura que a Federal não usa. Aí a gente muda, a gente vai lá para UniOeste. A UniOeste já tem uma outra pegada, né? Um outro viés. Então, não tem como o candidato fazer uma mesma preparação para todos os processos seletivos. Eu, como professora, posso me capacitar para trabalhar todos os gêneros textuais, e é o que geralmente acontece. Mas como pesquisadora, eu vejo que quanto mais próximo você está do processo seletivo, mais chances de você ter um domínio daquele gênero para passar isso com excelência para o aluno. E aí é nisso que entra esse nosso trabalho de parceria. Eu sou muito boa para trabalhar com EPG, com gêneros textuais de Unicentro, UniOeste, mas eu não tenho o mesmo conhecimento tão aprofundado, tão articulado em relação ao processo, não é a redação, ao processo seletivo da Pequeno Príncipe, da PUC, da Federal do Paraná, como tem vocês. Eu vejo, por exemplo, a Federal do Paraná anuncia mudança na prova, o João está lá na porta da Federal do Paraná para cobrir a coletiva do reitor. Gente, claro que juntos nós somos muito mais fortes, eu tenho a certeza disso. Tem algumas sutilezas dos processos seletivos que não são objetivos, né. Então a gente precisa realmente, tá perto, né, que nem você conhece pessoas que trabalham lá, ou conhece quem conhece, e daí você sabe mais ou menos quem pensa, o que que pode ser, o que que faz sentido, né. Eu me lembro muito bem na pandemia, né, que a federal fez 2 processos com uma fase só, por conta da pandemia e tal. Agora, né, de novo a gente tem uma fase, mas na época era uma surpresa total. E daí ele falou que o gênero ia ser dissertativo argumentativo, né. Foi a única vez na vida que eles colocaram no edital qual seria o gênero textual. Daí todo mundo falou: "Ah, vai ser o texto Enem ou vai ser tipo FUVEST?" Eu fiquei: "Vai ser Federal do Paraná", aquele esquema de resumo e comentário. E é isso, e foi isso que aconteceu. Então, olhar o edital só, né, enfim, ver os critérios de correção não basta, tem alguma coisa da experiência do dia a dia, do que a gente vê que dá certo e não dá certo, né. E o nome da prova, compreensão e produção de texto, né. Como eles não largaram esse nome nem na pandemia, a gente imaginou que eles iriam exigir as 2 pontas, né, tanto a compreensão para a produção de texto. O João falou uma coisa bem interessante, que foi assim: "Ah, a gente acaba conhecendo alguém que trabalha", enfim. Eu tenho uma opinião, assim, bem
assertiva que eu acho sobre isso, que é: não é um acesso à informação privilegiada. Tem uma ex-professora minha que ela usava uma expressão assim: é uma intuição, mas não é uma intuição espiritual, é uma intuição acadêmica. A gente vai intuindo as coisas, porque a gente, independente de eu estar numa posição de pesquisadora na graduação, na pós-graduação, todos nós aqui somos pesquisadores de processos seletivos. E a gente acaba minuciosamente acompanhando o movimento. Então, vamos pegar lá a UniOeste, é a UniOeste? É a UniOeste, que é Cascavel. Vamos pegar a UniOeste, que a gente conhece a Denise, que é professora, nossa amiga, colega nossa, lá em Cascavel, tá? É o processo seletivo, assim, né, geograficamente falando, é um lugar mais longe ali e tal. A gente pega o edital, a gente vai saber qual é a normativa, a gente pega textos de candidatos que tiveram um bom desempenho, a gente vai balizando o nosso conhecimento. Mas aí a gente conversa com a Denise, que é pesquisadora, que é professora de redação lá em Cascavel, em Foz também. Ela é professora que tem um cursinho dela de redação, e ela tá sempre assim, ela diz assim para nós: olha, a UniOeste é imprevisível. A UniOeste, ela vai mudando, você tem que estar sempre tentando pescar alguma informação a respeito do processo anterior, ou então eles anunciam uma mudança, mas os próprios professores ali do escopo, eles às vezes não têm certeza absoluta sobre as mudanças que virão, sobre como que será. Isso que a Denise é uma pesquisadora, ela tem ali um trabalho sobre um gênero bem específico que eu acho que é o comentário crítico, que é um dos gêneros que a UniOS sempre pediu e agora me parece que caiu da seleção de gêneros textuais. Estou falando isso assim, grosso modo, mas se a gente não tiver esse trabalho laboral de ir em busca, de ir atrás de pessoas que saibam nos dizer, imagina que eu, assim, pegando uma prova anterior, um manual do candidato, eu vou ter condições de saber plenamente preparar esse meu candidato. A gente tem que estar em busca das informações o mais próximo possível desses professores que estão vivendo essa dinâmica. Isso, para mim, é muito forte. Por mais que eu me considere uma boa professora, por mais que eu tenha um brio aqui, assim, profissional, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu não posso ter essa ilusão de que eu sou autossuficiente, de que eu posso trabalhar com todos os vestibulares e todos os processos seletivos com um exímio desempenho, porque isso é ilusório, isso não existe. Não é uma qualificação em termos de ser professora de língua portuguesa, de conhecer sintaxe, de conhecer gramática, afinco. É muito além disso. É você conhecer o modus operandi, a organização do processo seletivo. E nisso eu acho que a gente está muito bem amparado, né, Cândice? A gente tem É. muitos parceiros. Isso aí, gostei. Boa, boa reflexão. Você falou que tinha ficado uma ponta solta lá na tua pergunta. Qual que era a Ficou, ponta porque você solta? me perguntou das outras disciplinas com as quais a gente trabalha aqui no espaço, no Zanoni. Nós Isso. temos, atualmente, além das aulas de redação, nós temos também as aulas de física, as aulas de química. Atualmente é o professor Romeu, que trabalha conosco com aulas de física. Se houver necessidade, o aluno chega aqui, ele quer aulas particulares de matemática. O Romeu também trabalha com matemática. Esse trabalho de física e química são turmas, é como um curso de específica em física e química, e à medida que os módulos mudam, muda também a complexidade ali das aulas. Então, tem alunos que não precisam entrar no módulo 1, vão entrar no módulo 2, no módulo 3, porque o curso vai num crescendo em termos de dificuldade em relação à disciplina. Já tenho alunos aqui no espaço que já falaram: ó, professora, segundo semestre, aula de física, vou entrar no grupo e vou pegar aula particular. É a mesma coisa com química. Nós temos parceiros também em biologia, nós temos parceiros em língua estrangeira, nós temos parceiros em língua portuguesa. Então, se o aluno chegar aqui e quiser aulas particulares de qualquer um desses componentes, pode nos procurar, porque nós temos professores parceiros que colaboram conosco, porque o espaço Zanoni Salas de Estudos é um espaço voltado também para locação para professores que queiram, que busquem um espaço assim, que tenha uma organização, uma disposição de carteiras, quadro branco, projetor, equipamento para gravação de aulas, tudo que o professor precise, a gente tem aqui para disponibilizar.
Maravilha. Sensacional. Então, nosso espaço em PG é maravilhoso, bombando ali, acho que o segundo semestre vai ser mais ainda. Depois a gente deixa disponível aqui o link para matrícula, né, para quem quiser se inscrever. Mas a gente vai ter que terminar por aqui, porque todos nós temos aula agora para dar. Algum recado final aí, amor, que você quer deixar aí para a galera? Dia É, 16 de maio tem o simulado da isso. PUC Lembrar do simulado e e das a revisões. e das revisões. E a partir do dia 14, a gente começa com as revisões presenciais e online para a PUC e depois, na sequência da PUC, a Pequeno Príncipe. É isso então, Show galera? de bola. Valeu! Sexta-feira que vem tamo junto de novo. Meire, beijo. Boa sorte aí. Obrigada pela parceria de Obrigada. sempre. Tchau, gente. Tchau, Beijos. tchau.